de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Irmãos, queridas irmãs, vamos nesse momento relaxar o nosso corpo material, relaxar a nossa mente, nos colocarmos em paz e receptivos para tentar, através da nossa compreensão, absorver as palavras do Mestre Jesus, que nos disse: bem-aventurados aqueles que sofrem, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Vamos nesse momento orar aquele poema de luz e amor que o Cristo nos deixou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino de amor, paz, cura e prosperidade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas dívidas, na medida em que perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, sucumbir às tentações, mas livra-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja.
Graças a Deus, graças a Jesus. Jesus frequentemente recomenda a oração. Em vários trechos do Evangelho, Jesus fala da importância da oração, essa comunhão com Deus através da oração. Mas muitas vezes as pessoas perguntam a si próprias: a oração resolve os problemas mesmo? Será que as orações resolvem os problemas? Tem uma passagem no Evangelho que é a cura da sogra de Pedro. Jesus curou a sogra de Pedro. E quando ela se sentiu curada, ela viu realmente o poder de Jesus. Então ela falou para Pedro, seu genro: Pedro, pede a Jesus para resolver os problemas aqui de casa. Os meus afazeres domésticos são muito pesados. Eu tenho muita atribuição. Eu preciso de dinheiro. Pede a ele para resolver os problemas de dinheiro daqui. A minha vida é muito agitada. Pede a ele para facilitar tudo para nós aqui, Pedro. É interessante, porque realmente ela teve essa visão. Bom, já que Jesus tirou essa doença de mim, vamos pedir a Jesus também para tirar tudo aquilo que me incomoda. Não é? Interessante. E Pedro matutou, refletiu, ficou com aquilo na cabeça. E aí ele perguntou a Jesus: Senhor, será que Deus ouve todas as nossas orações? E Jesus respondeu: como não, Pedro? É claro que ouve. E Jesus ainda completou: desde que o homem começou a raciocinar, passou a observar que algo existia além de sua pequenez. Ou seja, em toda a história das civilizações, todo ser humano sabia que existe um algo mais. Todas as criaturas já nascem com essa tendência de despertar para o infinito, para olhar para o céu e automaticamente esperar que alguma coisa boa venha do espaço maior. Todas as criaturas têm a necessidade de comungar com o plano elevado. Mas é estranho, falou Pedro, mas é estranho, Senhor Jesus, porque eu sou pescador, todo dia eu saio a pescar e saio numa luta danada. O meu suor, o meu esforço no final do dia talvez tenha sido em vão, porque às vezes eu não pego nem um peixe, às vezes eu passo o dia todo lutando, trabalhando, o meu serviço é tão pesado, remar, e esperar debaixo daquele sol, buscar um local melhor para pescar. E tem gente que uma vida tão tranquila, Senhor Jesus. O senhor quer ver? Por exemplo, o nosso irmão Levi. Olha só o trabalho do Levi. O trabalho do Levi é ficar sentadinho na casa dele, fazendo um trabalho tranquilo, sereno, dentro de casa. E ele ganha muito, ele ganha uma fortuna. O trabalho dele é só fazer anotação, Senhor Jesus. Enquanto o meu trabalho é árduo. Eu saio de casa, eu passo o dia todo, às vezes eu passo mais de um dia fora de casa. E Levi não. O trabalho dele é só fazer anotação. E outra coisa, a minha esposa também, ela tem tanto trabalho na casa, ela fica sozinha naquela luta, naquela dificuldade toda. E tem uma nossa irmã, a Joana tem a vida tão confortável, as coisas para a Joana são bem mais fáceis. Isso aí não é injusto não em relação a Deus? Jesus respondeu: Pedro, todo trabalho honesto é de Deus. Qual o problema? Afinal de contas, Pedro, o que você pede na sua oração? E Pedro respondeu: ah, Jesus, eu tenho pedido a Deus para ele resolver os meus problemas materiais. Tudo aquilo que está me incomodando, eu quero que ele resolva. E Jesus, calmamente, serenamente, respondeu: Pedro, sempre que procurar a Deus, no sufoco, no desespero, para Ele resolver os seus problemas materiais, toda vez que você ficar com essa preocupação de ficar livre dos seus problemas,
quando você acabar de fazer a prece, você vai se sentir inquieto e desalentado. Mesmo através dessa oração, após a oração, você vai sentir um vazio, porque você está pedindo a Deus para Ele tirar uma coisa que é sua, que você tem que tirar. Mas, Pedro, se você pedir a Deus que ajude você a entender a vontade do Pai para com você, aí sim você sentirá consolado e em paz. Quando você, Pedro, pedir a Deus que explique para que você está passando por essas dificuldades, porque o seu tipo de trabalho é esse e não igual ao do Levi, por que a sua esposa tem um trabalho pesado, árduo, diferente de outras pessoas que estão trabalhando nos seus lares? Quando você perguntar a Deus para que o ritmo da sua vida é esse, para que o seu cotidiano é esse, calmamente, Jesus falou e explicou para Pedro a importância de conversar com Deus diante de todas as nossas inquietações. Devemos realmente envolver esse Pai Celestial em nossas inquietações, perguntar: ó Senhor, para que eu estou passando por isso? Como eu passo por isso? Me ajude a tomar uma decisão. E o mais importante, o que devemos pedir a Deus? Devemos pedir a Deus força, vontade de colocar em prática aquilo que a gente já sabe que realmente é o caminho que a gente deve seguir. A oração não resolve os nossos problemas materiais, porque o objetivo da oração não é fazer com que os nossos problemas sejam resolvidos. O objetivo da oração primordial é fazer com que aquelas dificuldades, aqueles obstáculos, passe para nós uma lição. O importante não é resolver. O importante é absorver a lição, o aprendizado que traz todas essas situações difíceis. Um dos grandes recursos da oração é nos fazer compreender que nós vamos sair daquela situação e vamos sair melhores. Vamos sair melhores, porque o aprendizado, além de nos aumentar o nosso grau de raciocínio, grau de compreensão das coisas, ainda vai nos tornar uma pessoa mais experiente, mais preparada para enfrentar os problemas da vida. A oração, ela sempre faz compreender que eu sou capaz de resolver todos os problemas. Porque se, de acordo com a justiça de Deus, de acordo com a bondade de Deus, se Deus deixou que aquele problema ou aquela situação chegasse até mim, é porque Ele tem certeza absoluta que dentro de mim tem a solução. O que eu preciso é estabelecer uma conexão com a harmonia cósmica, uma conexão com o céu, para que do céu venha a coragem, a determinação, a capacidade de decidir e decidir a coisa certa. É isso que vem assistir, é isso que se chama a providência divina. A providência divina nos assiste para que a gente possa enfrentar, vencer e aprender a lição que os obstáculos vêm nos ensinar. Nossas orações não resolvem nossos problemas, não, como Pedro achou que deveria ser. Não, as nossas orações não resolvem os nossos problemas, mas nossas orações são verdadeiras mãos invisíveis que retiram de nós o medo. A oração tira de nós o medo e coloca a confiança. A oração são mãos invisíveis que tiram do nosso pensamento, do nosso coração, as angústias. E essas mesmas orações são mãos invisíveis que colocam no nosso coração e na nossa mente serenidade. As nossas orações tiram de nós o desespero
E essas mesmas orações colocam no lugar confiança. As nossas orações dissolvem as descrenças e nos faz ser cada vez mais seguro. Então, as nossas orações trocam o nosso medo por uma confiança, troca a nossa angústia pela serenidade, troca nosso desespero pela confiança e troca a descrença pela segurança. A oração não resolve nossos problemas, mas ela nos dá o grande alento de saber que não estamos sozinhos. Estamos cercados de amigos espirituais, estamos com o nosso anjo da guarda, com Jesus, com Maria de Nazaré. Estamos com esses amigos espirituais que nos intercedem por nós e esses amigos espirituais possuem todos os recursos que nós precisamos para vencer as nossas batalhas diárias. Os amigos espirituais que nos cercam possuem infinitos recursos para nos ajudar e sempre nos assiste, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com aquilo que a gente mais precisa. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, está lá muito bem escrita sobre a fé. A fé que transporta a montanha. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, você é capaz de dizer para uma montanha, saia daqui, e a montanha saia. Acontece que essas montanhas que está nessa parábola de Jesus, essa montanha é a montanha das dificuldades, porque é isso mesmo. Às vezes a nossa dificuldade é tão grande que ela parece uma montanha na nossa frente. A gente não sabe se tenta circular ela, ou se tenta subir, ou a gente fica parado olhando para ela. Às vezes as nossas dificuldades são como as montanhas. Jesus acertou muito bem nessa comparação. Mas o próprio Jesus afirma, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, você falará para essa montanha, sai daqui. Ou seja, você com a sua pequena fé é capaz de resolver esse grande problema, todos os problemas que parecem verdadeiras montanhas. A oração não resolve nossos problemas, mas combate em nós 3 perigosos inimigos: o orgulho, a vaidade e o egoísmo. O orgulho sempre nos atrasa. A vaidade faz com que a gente precise de elogio, precisa de afago do mundo material. O que a gente precisa mesmo é afago do plano espiritual. É a força divina, é a coragem, é a alegria, é a inspiração para a gente continuar lutando. O egoísmo também é um grande veneno, porque nos coloca no centro do mundo. O orgulho, a vaidade, o egoísmo nos afasta de uma conexão com Deus. Precisamos lutar sempre contra o orgulho, contra a vaidade, contra o egoísmo. E em nossas orações, quando a gente pede a Jesus, Senhor, me ajude a combater o orgulho. Orgulho o que é o orgulho? É eu achar que eu sou melhor que os outros. Eu não sou melhor do que ninguém, mas também ninguém é melhor do que eu. Somos todos irmãos. Ajuda-me, Senhor, combater essa vaidade, esse egoísmo. Me ajude a viver de uma verdade mais pura. Me ajude a ser eu mesmo. Me ajude a, com o Senhor, enfrentar todos os problemas. Sê conosco, Senhor. O que a gente precisa é isso. É uma comunhão, é ser franco com Deus, franco com Jesus. Toda a nossa felicidade vem da felicidade que nós proporcionamos aos outros. E quando a gente melhora nós mesmos, muita gente também recebe esse privilégio através do seu exemplo, através das suas orações, através das suas atitudes. Então, quando você melhora, quando você se ajuda, muita gente é ajudado também. E quando você ajuda as pessoas diretamente, também é uma grande ajuda que você está fazendo para você. Toda a nossa felicidade vem da felicidade que proporcionamos aos outros. Então, diante desta verdade inquestionável, o que realmente nos ajuda a resolver nossos problemas é a nossa disposição.
É a nossa vontade de resolver os problemas dos outros, não passar por cima deles e resolver os problemas deles. Não, ajudar, colaborar, de alguma forma auxiliar. Às vezes, o que a gente precisa para ajudar alguém é se colocar no lugar dela. Às vezes até o nosso inimigo. Às vezes a gente tem uma dificuldade de ajudar o inimigo, mas se põe no lugar dele. Talvez ele esteja passando por uma situação que você nem sonha que esteja passando. Por isso é importante se colocar no lugar da pessoa. Às vezes você não consegue ajudar uma pessoa, mas pelo menos uma oração, faz uma oração por ele, já é alguma coisa. De repente aquela oração chega um momento que ele mais precisa. A oração, em resumo, resolve sim. A oração resolve nossos problemas, não que ela vá tirar os nossos problemas, não é isso. Ela vai nos fortalecer, vai iluminar nossa mente para a gente tomar a decisão certa. É isso que importa e é isso que é a mensagem de Jesus para Pedro. Toda a experiência traz uma lição. E é interessante que até aquelas situações que nós poderíamos dizer que foi ruim, eu fracassei nessa situação, eu não fiz a coisa certa. Não, trouxe uma lição. Até essas experiências que a gente acha que não foi feliz, que acha que fracassou, não. Quando a gente está em paz com Deus, essas derrotas, entre aspas, elas também trazem muito ensinamento. Aí que entra a garantia de que se fizermos a nossa parte, Deus proverá. Olha, eu errei, mas eu antes de fazer eu orei, eu pensei em Deus, fiz e não deu certo, mas não deu certo na minha visão. E eu tenho certeza absoluta que quando eu estava fazendo, Deus me assistiu. E agora, diante desse fracasso, que eu acho que é fracasso, Deus também vai me mostrar. Vai me mostrar onde eu errei, para que eu errei. Porque eu tenho certeza absoluta que Deus proverá. Deus está sempre a nos envolver. Deus não nos abandona nunca. E quem sabe se aquilo que no primeiro olhar, no primeiro momento, na minha visão foi derrota, quem sabe se aquilo que foi ruim, na verdade é uma verdadeira escada para o céu. Acontece demais. Muitas coisas ruins que acontecem na vida da gente, na verdade é para melhorar. É para fazer com que a gente busque a Deus, para que a gente possa encontrar realmente a razão de Deus. Quando atendemos esta recomendação de Jesus, ajuda-te que o céu te ajudará, acontece uma maravilhosa atuação do céu em nossas vidas, pois tanto o presente recebe os benefícios do trabalho, quanto o futuro. Porque quando você pratica essa ação, ajuda que o céu te ajudará, as dificuldades do que você está enfrentando no presente, elas se tornam melhores, mais fácil de você administrar. E com isso, você tem menos medo do futuro, menos preocupação do futuro. Então, olha só, quando você trabalha com Jesus, quando você ora, confia e espera trabalhando, você alivia o seu presente, não tem medo do futuro, e quando você pensa alguma coisa que você fez lá atrás de errado, você tem certeza absoluta que hoje você é uma pessoa que não faria aquilo que fez. Então olha o poder da oração, olha o poder da conexão com Deus, olha o poder olha a importância de confiar em Jesus. Você está curando o passado, preservando um futuro de luz e aliviando as dificuldades do passado, do presente. Então, ao estar em sintonia com Jesus, na luta, mas uma luta com coragem, com fé, com esperança, você está envolvido pela providência divina. E assim, todo o seu passado, presente e o futuro, ele é envolvido por uma paz, por um equilíbrio, por uma serenidade. O que importa é isso, é persistir, é seguir em frente, confiar absolutamente em Jesus, acreditar que a providência divina está te assistindo em todas as circunstâncias. Isso é que importa. Ora, confia e espera trabalhando, seguindo, acreditando. Muita paz.
Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz quando assim em prece como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Jesus, quanto agradecimento devemos a Ti. Neste momento, nós estamos aqui abraçados por esses mensageiros em estímulos de comunicação, em estímulos do Teu amor. Emoção nos toca a alma. Possam, Mestre, esses ouvintes sentirem esse amor, transmitindo as energias curativas em que todos nós necessitamos, Mestre. Eles sintam o revitalizar da saúde física, da saúde espiritual, para que as emoções possam florescer, Jesus. Otimismos em esperanças, otimismos na alegria e gratidão pela vida. E nesse Teu consolo, que faz enxugar essas lágrimas, esse Teu consolo que faz a fé mais viva. Possam, Mestre amado, todos eles continuarem o caminho perseverantes, continuarem o caminho com mais sabedoria e o Teu Evangelho como bússola, compreendendo, Mestre, sempre o sentido dessa palavra que nos ensinastes a buscar diariamente o amor. Ampara também a tantos que estão nesses hospitais aqui da terra, como nos hospitais do plano espiritual, para que, Mestre, nessa dor que leva, Jesus, a transformação do espírito possa ser sentida com sabedoria, possa, Jesus, ser sentida no intuito
do progresso, no intuito, Jesus, das curas que levam mais próximos a Ti e a esse Pai. Com gratidão, vamos agradecer a esse Pai, agradecer a Ti, para que esse final de semana, os dias vindouros da próxima semana, prossigam com as mesmas bênçãos que estamos recebendo neste momento. E a Tua luz continue a clarear, não só os olhos físicos, que vão somente até a retina, essa luz, mas os olhos espirituais, Jesus, que levam as visões ao infinito, quando encontram a Tua verdade e o Teu amor. Pai nosso, que estás nos céus, Pai, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. O pão que fortalece o corpo e ao espírito dá hoje e sempre. Perdoa, Pai, os nossos erros, como devemos nós de perdoar a todos que caminham conosco. E não deixa nenhum entregue às vibrações contrárias. Livra dos males, livra, Jesus, dos perigos, para que a Tua luz conduza a cada passo ao caminho que leva ao Pai. Que assim seja. O amor talvez é como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo é escuro e a vida é solidão, o amor é que ilumina o coração. O amor talvez é a janela que a luz do sol nos traz, nos convida a olhar por ela e mostra muito mais. E mesmo a quem não queira ver o sol com sua luz, o amor suavemente ao sol conduz. O amor, quem sabe, é como flor, talvez um mal me quer. Pra qualquer um é gozo, é dor, é um jeito de querer. Tem gente que até mesmo diz que amou e é infeliz. E existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor vais me encontrar. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor vais me encontrar.
sabe, é como flor, talvez o mal me quer. Pra qualquer um é gozo, é dor, é um jeito de querer. Tem gente que até mesmo diz que amou e é infeliz. E existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor vais me encontrar.